Roubaram meu nome. Roubaram o que eu criei com o coração. O morango do amor. Tudo começou numa tarde de domingo, nos anos 70. A quermesse da paróquia estava a todo vapor. Sanfona tocando, criançada correndo, e eu ali, na cozinha da igreja, cuidando das sobras da feira. Vi os morangos vermelhinhos que ninguém quis. Olhei para a panela de cobre. Olhei para os palitos de picolé que usávamos para brigadeiro. E a ideia veio. Morangos no caramelo. Deixei escorrer. E quando endureceu... Ah, meu filho! Era como se o céu tivesse descido em forma de doce. O primeiro neto que provou fez um tão alto que o padre achou que era milagre. Naquela noite, vendemos todos. No outro domingo, dobramos a quantidade. O povo vinha de outros bairros para experimentar. É da nona? Gritavam as crianças. E eu ria, orgulhosa, com meu coque torto e minhas sandálias apertadas. Mas junto com o sucesso vieram os olhos grandes. E onde tem Brilho. Aparece a sombra. Minha filha mais nova, casada com um rapaz ambicioso e sempre de olho nas minhas panelas, começou a se interessar demais pelo meu caderninho de receitas. Mãe, me ensina a fazer o morango. Quero fazer para uns amigos. Ensinei com o coração apertado. Mas o que eu não sabia era que ela e o marido tinham planos. Planos sujos. Pouco tempo depois, meu caderno desapareceu. Quando fui confrontar, uma amiga me mostrou uma revista de culinária com a receita igualzinha. Morango do amor. Uma nova sensação nas festas populares. E a foto, meu prato, minha calda, meu estilo de decorar com açúcar cristal, mas com outro nome assinado embaixo, Chefe Marcos T. Um nome que nunca vi na vida. Eu chorei, mas não era só tristeza, era raiva, era sensação de impotência. E pensa que parou por aí? Um ano depois, uma doceria chique dos Jardins lançou o morango do amor da vovó, com uma vovó desenhada na logo, loirinha, magrinha, de coque bem feito, uma farsa. Usaram o nome Nonas e patentearam o desenho. Eu era a nona, mas para eles, a nona precisava ter aparência de Pinterest, não de Feira da Muca. Pedi ajuda. Fui em programa de rádio. Falei com advogados. Levei fotos, panfletos, registros. Tudo que eu tinha. E sabe o que me disseram? A senhora não tem como comprovar. Como assim, meu filho? O que vale mais? O povo sabia, mas a justiça fechou os olhos. Fui chamada de mentirosa. Disseram que era história de vó, que todo mundo acha que inventou alguma coisa. Um chefe me disse, ao vivo, num reality, a senhora devia ter orgulho de ver sua ideia espalhada. Orgulho de ser apagada. De ver influencer fazendo tutorial no TikTok e ganhando rios de dinheiro com meu doce. E foi aí que decidi. Se querem me chamar de louca, que chamem. Mas eu não vou me calar. Eu sou a nona, a verdadeira criadora do morango, do amor. E essa
é só a primeira parte da história. Depois do roubo da minha receita, minha vida mudou. E não foi para melhor, não. A vizinhança começou a cochichar. A nona tá dizendo que inventou o doce, mas tem gente dizendo que é lenda. Lenda é o caramba. Lenda é o que contam para distrair criança. O que fizeram comigo foi crime. Meu neto, o único que sempre acreditou em mim, resolveu postar nas redes sociais. Minha avó viralizou. Teve gente que chorou. Gente que lembrou do tempo em que comia o doce na paróquia e dizia: era da Dona Maria a nona. Sim, senhor. Mas logo depois veio o contra-ataque. Advogados de uma grande rede de doces me mandaram notificação extrajudicial. Diziam que eu estava prejudicando a imagem da empresa e que não podia fazer declarações falsas. Falsas. A minha vida é falsa agora. Minhas mãos queimadas de mexer caramelo. As feridas da alma que carreguei por anos. Foi então que comecei a juntar provas. Belas fotos, cadernos de feira, entrevistas, depoimentos em áudio, gente simples, mas verdadeira. Gente que dizia: eu vi, eu tava lá. Era a nona que fazia. Criei uma pasta. Andava com ela para todo canto. Um dossiê da verdade. Fui até programas de televisão. Muitos não quiseram me ouvir, mas um topou. Programa de tarde, desses que fala de receita e fofoca. Entrei com meu avental, olhos cheios de justiça. O apresentador ficou sem graça, mas o público vibrou. As redes explodiram. E assim nasceu o movimento Buena Justiça pela Nona. Jovens começaram a gravar vídeos, refazendo a receita original e dizendo: essa é da nona. Começaram a boicotar as docerias que me apagaram. Teve loja que até tirou o produto do cardápio por vergonha. Mas a justiça dos homens? Ah, essa demorou. Só que eu sou teimosa. Entrei com um processo. Uma advogada nova, toda tatuada e de cabelo azul. Disse que ia lutar comigo. A senhora é símbolo de todas as mulheres que foram apagadas. Vamos virar esse jogo. E viramos. 2 anos depois, numa sala fria de audiência, a juíza olhou para mim e disse: a senhora não tem os documentos formais, mas tem algo mais forte, um povo que confirma sua história. E a verdade tem eco. Ganhamos o direito de usar o nome Morango do Amor da Nona. A marca falsa foi cancelada. E eu chorei por mim. Sério. Hoje tenho uma barraquinha. Faço só aos domingos. O lucro vai para a obra social da paróquia. Mas o que me importa é olhar para as meninas novas que passam ali e dizem: essa é a nona, a verdadeira. E se você ouviu essa história até aqui, compartilha, curte, comenta. Não por like, mas porque a verdade precisa circular. E porque a história de vó é vida vivida, não é lenda. Eu sou a nona. E ninguém mais vai apagar minha colher de pau. Você pensa que parou por aí? Pois não. A vida de quem fala a verdade nunca é fácil. Depois que ganhei na justiça, começaram os boicotes velados.
Um fornecedor que me vendia açúcar há 20 anos disse que não podia mais me entregar. Motivo: problemas logísticos. Aham. Coincidentemente, ele virou parceiro da tal doceria, que usava meu nome. Olha só, meu sobrinho, que trabalhava com redes sociais, foi demitido de uma agência porque andava envolvido com polêmicas familiares. Sim, me silenciar. Muitas. Comigo vieram outras avós. Mulheres que foram silenciadas, esquecidas, roubadas. Teve a Dona Teresa, que inventou um bolo de milho com cobertura de goiabada e viu sua receita ser registrada por um canal famoso de culinária. Teve a Dona Neuza, que ensinava a fazer coxinha com recheio de abóbora e carne seca, muito antes de virarem gourmet. Todas sumiram da história, como se nunca tivessem existido. Então pensei, por que não fazer um livro? Juntei minha história e a dessas mulheres. Receitas roubadas, histórias de sabores e silêncios. E foi sucesso. Não por causa da comida, mas por causa da verdade que queima como calda quente. Nessa época, começaram a me chamar para podcasts. A avó que brigou pela receita. Eu ria, porque no fundo era isso, mas por trás do riso havia uma missão: fazer com que ninguém mais engolisse essa ideia de que mulher velha não tem voz. Uma vez, uma menina de 10 anos se aproximou da mim, mas porque enquanto mais gente ouvir essa história, menos chances tem do próximo ser silenciado. E mais gente vai lembrar que foi uma senhora gordinha de São Paulo que um dia inventou o morango do amor. Mas quer saber o que mais me doeu em toda essa história? Não foi o roubo da receita. Não foi a calúnia. Foi ver minha filha, minha própria filha, se calar diante de tudo. Quando o escândalo estourou, eu fui até ela, com o coração abraço. Mas sabe o que ela disse? Você devia estar feliz. Sua receita está famosa. Famosa. Às custas de mentiras. Com meu nome apagado, ela virou as costas. E ali eu senti uma dor que nem o caramelo mais quente causaria. Uma dor de mãe traída. Mas também aprendi: quem tem verdade não precisa de plateia. Precisa de consciência limpa. Com o tempo, outras vozes começaram a se levantar. Uma ex-funcionária da doceria veio me procurar. Disse que ouvia os patrões zombarem da velha que acha que inventou alguma coisa. Ela gravou, me mostrou e eu chorei. Mas foi um choro diferente. Era um choro de força, de confirmação. Levei esse áudio ao tribunal, junto com fotos, entrevistas, vídeos antigos, testemunhas. O juiz dessa vez não teve como ignorar. Reverteu o direito de uso da marca. Concedeu indenização por danos morais. Mas mais que isso, me devolveu dignidade, com o dinheiro da indenização. Sabe o que eu fiz? Não, e forno novo, bancada de mármore, e fundei a Escola da Nona, um projeto para ensinar mulheres acima dos 60 a empreenderem com suas receitas. Hoje, temos mais de 80 alunas. E cada uma tem uma história. Uma faz pão de torresmo,
que aprendia com a avó. Outra faz geleia de jabuticaba, como ninguém. A gente ri, chora, cozinha e se cura. Porque a cozinha, meu filho, é o único tribunal que não mente. Se tá gostoso, é porque tem verdade. E quer saber da melhor parte? Um dia, um produtor de televisão apareceu na barraquinha. Disse que viu meu vídeo, leu meu livro e queria contar minha história. Queremos fazer um filme da senhora Dona Nona. E eu disse, só se for com verdade. Porque se tentarem mudar minha história de novo, eu jogo panela em todo mundo. Ele riu, mas entendeu. Hoje estamos em pré-produção. Vai se chamar A Vingança do Caramelo, porque doce também pode ser ama. E eu, a nona, sou prova disso. História toda. Sim. Teve até polícia envolvida. Foi numa manhã de quarta-feira. Eu estava organizando meus ingredientes na cozinha da escola, quando bateram na porta. 3 policiais. Uniforme, cara fechada. A senhora é Maria Aparecida Galvão. Arregalei os olhos. Sou sim. Aconteceu alguma coisa? Um deles abriu a pasta. Recebemos uma denúncia de uso indevido de marca registrada e distribuição de alimento sem autorização sanitária. Quase derrubei o saco de açúcar. Mas isso é mentira. Eu disse. Eles revistaram a cozinha, levaram meu celular, documentos, o caderno antigo. Me trataram como criminosa, como se eu fosse uma golpista. Fiquei em choque, sentei no chão e chorei ali mesmo. Minha neta chegou correndo, gravou tudo, postou. E mais uma vez, a internet se revoltou. O vídeo viralizou. A polícia contra a nona virou manchete. Em 2 dias, o delegado teve que vir a público pedir desculpas. E sujo, mas nada mais me derrubava. Cada injustiça só me deixava mais forte. Voltei para minha cozinha. Fiz 1000 morangos. Dei de presente para a comunidade. Fizemos uma festa. O dia do morango da verdade. Crianças pintaram cartazes. Idosos cantaram. Jovens declamaram poemas. Tudo por uma história que não queriam que fosse contada. E é por isso que estou aqui, contando de novo. Porque enquanto eu respirar, essa verdade vai ecoar. Se você assistiu até aqui, comenta. A verdade da nona vive. E me diga, qual injustiça já tentaram te fazer engolir calado? E se inscreve, mas não por mim, por todas as vozes que ainda estão sendo caladas nesse mundo. Vamos fazer barulho. Vamos fazer história, porque a justiça pode ser doce, sim. Mas a luta dela tem gosto de lágrima, suor e caramelo queimado. Agora vem comigo. A parte final dessa história vai te mostrar que até o impossível pode ser revertido, porque até quem me traiu um dia ajoelhou e pediu perdão. Foi numa tarde chuvosa. Eu estava sozinha na cozinha, passando café e cortando morangos, quando ouvi a campainha. Abri a porta e quase não acreditei. Era ela, minha filha, a mesma que anos atrás havia sumido com meu caderno. Estava ali,
com os olhos inchados e uma caixa na mão. Mãe, eu não aguento mais carregar isso. Você estava certa. Ela estendeu a caixa. Dentro, meu caderno. Velho, manchado, mas intacto. Meu caderninho azul com a letra torta. Com a receita do morango do amor escrita à mão. Com data. Com tudo. Ela chorava. Eu chorei. Esse mundo sendo invisível. E de repente ver que alguém quer ser corajosa porque você foi. Não tem preço. E agora, eu te peço, se você tem uma história parecida, se já tentaram te apagar, comenta aqui. Vamos fazer uma corrente de memória, de verdade, de resistência. Porque se tem uma coisa que ladrão não aguenta, é gente que fala. E ó, se inscreve aqui no canal. Não porque eu tô pedindo. Nos abraçamos ali mesmo, na porta, com a chuva caindo forte. O perdão não apaga o passado, mas abre caminho pro futuro. Aquele momento me curou. E naquele dia, eu entendi que minha história não era só minha. Era de todas as vozes abafadas. De todas as mulheres que criaram no silêncio da cozinha e foram esquecidas nos palcos da fama. Hoje, minha história está em livro. Vai virar filme. É contada em escolas. Usada como exemplo em o apagamento. Então, meu filho, minha filha, meu netinho que tá aí do outro lado da tela. Nunca aceite quando disserem que sua verdade não vale nada. Nunca abaixe a cabeça para quem quer roubar seu suor. E nunca, jamais, ache que é tarde demais para fazer justiça. Eu sou a Nona, a verdadeira criadora do morango do amor. E se essa história te tocou, compartilha. Se inscreve aqui no canal. Não por ego, mas porque esse botão que você aperta ajuda essa história a chegar em mais gente. E quem sabe em mais nonas que estão em silêncio com a receita certa, mas sem coragem de gritar. Vamos fazer esse grito ecoar. Porque a história de vó também é revolução. Obrigada por ouvir até aqui. Agora vai lá. E não esquece, se te derem um morango do amor por aí, pergunta antes. Esse é o da Nona, ou é falsificado? Você achou que tinha acabado, né? Mas uma história verdadeira nunca termina onde a justiça chega. Ela continua, a panela. A cada feira onde uma senhora põe sua barraquinha e escuta. Isso tem gosto de infância. A minha luta virou bandeira. E, com o tempo, virou movimento. Começamos um canal chamado Memórias Proibidas da Vovó. E o nome, meu filho, não é à toa. Quantas histórias como a minha estão escondidas nos cantos das cozinhas? Quantas receitas foram roubadas? Quantas invenções foram engolidas pela ganância? Agora, todo mês, contamos a história de uma nova nona, uma que teve seu pastel copiado, sua marmita apagada, seu segredo roubado. São histórias reais. E, ó, tem cada bomba, que se você acha que a minha foi forte, se prepara. A verdade tem mais tempero do que qualquer especiaria importada. Recebemos cartas, vídeos, testemunhos. Uma senhora do Ceará mandou um bilhete.
Nunca consegui provar que era minha, mas depois da sua história, decidi contar a minha também. E assim vamos crescendo, de uma voz esquecida. Pra me roubaram, tentam se reaproximar. Dizem que tudo foi um mal-entendido. Querem colaborar, mas eu aprendi. Perdão sim. Esquecimento nunca. Eu sigo com meu avental, minha colher de pau e meu coração forte. E sigo contando, porque enquanto houver alguém disposto a escutar, eu estarei aqui, falando, resistindo e adoçando a verdade. Se você chegou até aqui, comenta. A Nona me inspirou. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar que a verdade tem gosto, tem cheiro e às vezes tem até cauda grossa e vermelha, igualzinha àquela que um dia eu inventei, lá no fundo de uma quermesse qualquer. Eu sou a Nona. E você também pode ser a próxima voz que eles vão tentar calar, mas não vão conseguir. Porque agora a gente tá cortado. Até a próxima história, meu amor. Vai com Deus. E se verem um morango espetado no palito por aí, lembrem de mim. E sabe o que me perguntam muito? Nona, depois de tudo isso, ainda arranca um sorriso meio triste, meio esperançoso. A verdade é que a vida é uma mistura estranha de doçura e amargor. Tem gente que vai te trair, sim. Tem gente que vai fingir amizade, só pra depois te passar a perna. Mas também tem gente boa. Tem quem apareça no pior momento, só pra te lembrar que você não está sozinha. Aquela moça tatuada, que virou minha advogada, virou quase uma filha. Me liga todo dia. Me chama de chefe suprema do caramelo. A menina do podcast. Vem aqui tomar café comigo aos sábados. O netinho da vizinha fez um desenho meu com avental e colocou na porta da escola. Tava escrito: essa é a heroína da minha rua. É por essas pequenas coisinhas que eu continuo. Por esses gestos de afeto que brotam no meio da dor. Porque a verdade é assim. Pode até demorar para florescer. Mas quando floresce, toma conta de tudo. E eu queria te fazer um pedido agora, do fundo do meu coração de vó. Valorize, pergunte pro seu pai o que ele lembra da infância. Grave a voz da sua avó contando como era a festa junina no bairro dela. Porque o tempo passa, e quando a gente se dá conta, a memória escorre como caramelo quente no frio. E se você não segurar rápido, endurece e some. Esse canal, essa história, essa batalha, é só o começo. Ainda tem muito para contar, muito para denunciar, muito para honrar. E se você ainda não se inscreveu, faz isso agora. Não por curtida, mas por causa de todas as vozes que ainda não foram ouvidas. Compartilha esse vídeo com sua tia, que faz aquele doce inesquecível. Marca o amigo que sempre disse que a avó dele inventou o brigadeiro. Vamos construir juntos esse museu vivo de memórias. E que fique registrado, aqui, a Nona não é só personagem. Ela é símbolo. Símbolo de todas as vozes caladas. De todas as receitas roubadas.
de todas as histórias esquecidas que agora voltam a ferver. Nos vemos no próximo vídeo com mais uma verdade doce, mas que queima, igual calda de açúcar. Até já! Nona verdadeira. Porras, memórias proibidas. Chess, justiça. Do caramelo.